Quem dera a gente chorasse tanto quanto o Luiz Felipe quando o pecado nos arranca do colo de Deus, né? Saiu do colo do braço da mãe, chora imediatamente, volta, para na hora. Né? Louvado seja o Senhor por esse bebezinho maravilhoso. E aqui nós seguimos nossa série de mensagens em 1 Tessalonicenses, será a primeira e segunda, hoje entraremos no segundo capítulo. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, já deixe ela aberta. É uma série de mensagens numa carta de um apóstolo, o apóstolo Paulo, para uma igreja, a primeira igreja de Tessalônica. Semana passada a gente terminou o primeiro capítulo da primeira carta, e enquanto o primeiro capítulo fala sobre a sincera resposta daqueles cristãos ao Evangelho, o Evangelho chegou lá, como aqueles cristãos reagiram, receberam essa mensagem. O capítulo 2, o primeiro fala sobre a resposta, o 2 então vai falar sobre aqueles que portaram a mensagem, vai enfatizar o modo como os mensageiros levaram essa mensagem até a igreja de Tessalônica. Enquanto o primeiro capítulo fala intensamente como a mensagem foi recebida, o capítulo 2 vai falar como essa mensagem foi transmitida. Nós temos um pouco desse relato de como a mensagem foi transmitida lá em Atos 17, eu não vou voltar nesse texto, no começo da série a gente passou por ele, mas lá tem um relato, uma descrição narrativa do Lucas a respeito da passagem de Paulo por Tessalônica. E aqui em Tessalonicenses, a gente vai ter o relato do próprio Paulo, na pena dele, vendo como foi essa passagem por lá. Essa sessão que leremos hoje, do capítulo 2, verso 1 a 12, fala fortemente, ou traz fortemente para nós, leitores modernos, século 21, traz características, específicas características de um ministério aprovado por Deus. Isso quem diz é o Dr. Thomas Constable, no comentário dele de 1 Tessalonicenses, um dos maiores comentaristas que tem no Novo Testamento. E, de fato, o que o capítulo 2 vai trazer são específicas características, e eu não vou tirar a palavra específica aqui, porque é muito focado, mas características de um ministério aprovado por Deus. O que é um ministério aprovado por Deus? Se pensarmos, ou quando pensamos, poxa, o apóstolo Paulo levou a mensagem, o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho numa cidade pagã, que não conhecia Jesus, não conhecia nada, o que eu tenho a aprender com isso? Eu não sou apóstolo. Tá, mas o que dá para a gente aprender? O que aqui, 2000 anos depois, nós podemos não só aprender, mas imitar da forma com que Paulo se comportou ali ao conhecer aquelas pessoas, aqueles cristãos. O que veremos hoje são essas características. Características de um ministério aprovado, que sim foi feito ali pelo apóstolo Paulo, mas que pode ser replicado por nós, na verdade deve ser replicado por nós. O ministério de pregação, sim, de anúncio da palavra de Deus, mas muito mais do que isso. Porque será que anunciar o evangelho, será que levar a mensagem de esperança é simplesmente ir lá e falar de Deus para as pessoas? É isso. Eu vou lá, falo de Deus, explico o evangelho e pronto. Será que é isso? Será que é só pegar um microfone lá numa igreja e pregar? É isso que é levar a palavra de Deus? A gente vai ver isso à luz desses versos. Mas eu quero começar lendo um verso central. Primeiro a gente vai ler o verso central desse parágrafo, depois o parágrafo todo. Porque Paulo fala no verso 10, se você já puder correr o olho aí comigo, capítulo 2, verso 10, ele vai falar como ele levou essa mensagem e como essas pessoas reconheceram que ele levou essa mensagem. Embora possa parecer desconexo com o tema da série, é extremamente próximo, conectado com o assunto da vinda de Jesus. Porque Paulo, enquanto aguarda a volta de Jesus e anuncia esse evangelho, ele diz assim, tanto vocês, verso 10, capítulo 2, verso 10, tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Vejam, o verso diz que como nós nos portamos, e nós aqui, no caso, é a equipe missionária do apóstolo Paulo, que naquela ocasião ali, enfim, já teve Timóteo, já teve Lucas, agora está só Paulo e Silas, aquela mesma equipe que passou lá por
por Filipenses, por Filipos, né? E agora está em Tessalônica. E ele diz que Paulo e Silas, ele relata isso, e ele diz que aquela igreja testemunha disso, e o próprio Deus é testemunha disso, como eles se portaram de maneira santa, justa e irrepreensível. E entre vocês são esses crentes de Tessalônica. Paulo, enquanto estava lá, agiu dessa forma. Ele se comportou desse jeito. Ao transmitir a mensagem do Evangelho, uma mensagem de esperança, o Evangelho de Deus, ele transmitiu desta maneira, de forma santa, justa e irrepreensível. Queridos, por que isso é importante para o contexto de Tessalônica? Ter um portador da mensagem, e aqui Evangelho é uma boa notícia, uma boa mensagem, uma notícia boa, é literalmente isso. Obviamente que ao longo do Novo Testamento a gente percebe que o Evangelho é uma pessoa, não só uma mensagem, mas aqui ele está falando que ao portar uma boa notícia, ele se comportou de forma santa, justa e irrepreensível. Por que isso é importante? Porque se você lembrar, e semana passada já falamos, na introdução da série também, mas semana passada mais intensamente, Tessalônica, a cidade de Tessalônica, estava mergulhada numa cultura grega, uma cultura politeísta, com vários deuses. E não só isso, agora tinha o Império Romano que dominava, e agora tem um deus a mais, que é o próprio imperador. Então, tem uma multidão de deuses ali em volta deles, que não eram nada santos. Esses deuses definitivamente não eram santos, não eram justos, no sentido mais puro da palavra, eles até faziam justiça. Você lê a história dos deuses do Olimpo, os deuses gregos, eles faziam justiça, mas do seu próprio entendimento, da sua própria forma. E irrepreensibilidade, não tem nada para ser acusado, definitivamente não era uma característica de um deus grego, nem de um imperador, nem de ninguém daquela época que governava ou que servia como uma divindade. Uma história que ilustra muito bem esse fato, e quando a gente fala de história, de mitologia grega, a gente pode pensar que é coisa da Marvel, mas não. Para eles, que hoje a gente chama de mitologia grega, eles adoravam esses deuses, literalmente, tinha templo para, prestavam sacrifícios, iam lá, faziam seus ritos, seus cultos a esses deuses que hoje a gente chama de mitologia. Mas se a gente lembrar a história do nascimento de Hércules, talvez você conheça o grande herói, o famoso herói da mitologia grega, Hércules, o herói, ele nasce porque Zeus, o deus dos deuses, Zeus é o deus do Olimpo, o deus máximo da mitologia grega. E o Olimpo, se você lembrar da semana passada, ficava 100 quilômetros ali de Tessalônica, pertinho. Eles, ao viajarem de uma cidade para outra, passavam aos pés do monte de Zeus, né? O monte do deus dos deuses. Esse Zeus, ele decide ter um filho. Ele quer ter um filho, um herói que vai batalhar, que, enfim, vai. É muito interessante como tem contato com muitas coisas do cristianismo, mas ele decide ter um filho. E ele olha lá de cima do seu sublime trono, lá em cima do Olimpo, e vê uma mulher, tá chamada de Alquimeia. Ele vê nela não só beleza, embora ela fosse extremamente bela, uma princesa, ela também era nobre, tinha conduta, princípios. E ele vê nela uma boa oportunidade de ter um filho, de multiplicar. Só tem um probleminha. Alquimeia é casada. Mas o que é que probleminha para um Deus? Ele resolve isso fácil, né? E você começa a perceber que ele não é nem santo, nem justo, nem irrepreensível, esse Deus. Ele tem esse probleminha para resolver. É o que me é casada, mas ele quer ter um filho com ela, e ele sabe que toda vez que o divino toca a realidade, há frutos. Então, se ele se deitar com ela, terá filhos, ou filho, caso Hércules. E ele, muito sábio, um Deus, obviamente. Não sei se ele se inspirou em Davi ou Davi se inspirou nele, mas enfim, ele manda o cidadão para a batalha, o marido dela. Ele arquiteta lá todo o plano e ele vai para a batalha. E lá, sabendo que ia vencer a batalha, Zeus tudo observando, está no fim, ele vai vencer, vou voltar para casa amanhã, está na hora de eu colocar meu plano em ação. E ele se transfigura, ele se transforma, sei lá, com metamorfose, o termo que você queira usar, no marido da Alquimeia, que o nome dele é Anfitrião, olha que coincidência, não é mesmo? O anfitrião chega em casa um dia antes do fim da guerra. Olá, minha esposa, cheguei. No fim da história você talvez consiga imaginar. E ela fica grávida do Hércules. No dia seguinte chega o anfitrião. Que coisa estranha, né? Ela nem fala comigo direito.
E ela achando estranho também, porque ele já contou toda essa história da guerra, mas eu sabia tudo, obviamente. Enfim, desse drama nasce Hércules. E eles, muito aflitos, sem saber, certamente não fui eu, quem foi, mas era você. Eles consultam o Hades, tem toda uma história por trás aí que eu não vou perder tempo precioso da exposição para falar sobre isso, mas eles descobrem que foi Zeus e ficam muito felizes que Deus os visitou. O anfitrião, né? Recebe bem. Enfim. Esses deuses do Olimpo, esses deuses gregos e o próprio imperador, enfim, qualquer um desse panteão que tinha ali em volta da cidade de Tessalônica, era tudo aquilo que o nosso Deus não é. Definitivamente não eram santos. Não, não era. Zeus cometia adultérios constantemente. Afrodite era a deusa da sensualidade, da promiscuidade. Ares, o deus da violência, da batalha desenfreada e tudo mais. Os deuses gregos mentiam, possuíam bens que não eram deles. E em escala, eles pecavam, no sentido cristão do pecar, muito mais que os seres humanos até. Portanto, santidade não era uma característica dos deuses gregos, muito menos do imperador. Eles também não eram justos, não eram, definitivamente. Os deuses do Olimpo eram cheios de capricho, vingança, favoritismo, paixão desenfreada, ciúme, uma loucura. Você lê as histórias e o povo adorava esses deuses, tá? Não estou falando aqui de história, era Deus que eles adoravam de fato. Eles interferem, têm interferências pessoais na realidade. Justiça não era baseada em algo absoluto maior, era volátil. E não eram irrepreensíveis, definitivamente. Cheios de engano, traição, rivalidade. Até a guerra de Troia, se você lê a história, tem deuses que ficam de um lado, deus do outro, eles se brigam. É uma loucura, uma bagunça danada. Deuses que enganavam homens, enganavam outros deuses, roubavam, manipulavam, mentiam e por aí vai. Quando Paulo diz que sua conduta foi santa, justa e irrepreensível, ele está apresentando um estilo de vida, uma forma de viver completamente diferente do que aqueles próprios deuses daquele povo representavam, demonstravam. Paulo está mostrando um padrão religioso completamente diferente daquilo tudo que cercava os Tessalonicenses. Durante toda a vida, eles ouviram histórias de deuses adúlteros, vingativos, manipuladores, caprichosos. Então chega Paulo lá, um portador de uma mensagem que eles nem conheciam. E ele não fala só sobre um Deus santo. Ele vive em santidade. Ele vive de forma santa. Ele não fala só de um Deus justo, ele vive de forma justa. A gente vai ver isso ao longo do capítulo. Ele não apenas fala de um Deus irrepreensível, em que não se pode colocar culpa. A própria vida do Paulo está exposta ao exame público e não cai. É irrepreensível. Talvez pela primeira vez eles veem, os tessalonicenses, olham para um mensageiro que combina com a mensagem que prega. Não sei se você consegue observar já de imediato conexão com o nosso tempo. Embora possa parecer distante esse texto, mitologia e etc., esse contexto, há uma extrema conexão com os nossos dias. Tudo muito parecido, só muda os deuses. Mensageiros que carregam uma mensagem a qual não se parece. Agora veja essas características dos deuses gregos, dos romanos, desses que estavam rodeando ali, que eram adorados pelos tessalonicenses e todos daquela região, o imperador e tudo mais. Essas características, até deuses egípcios eram adorados ali, também não eram nada santos e irrepreensíveis. Enfim. São muito compatíveis ou idênticas com os deuses atuais. E os deuses do nosso tempo, eles também não são nada santos, nem justos, nem repreensíveis, por mais que pareçam por vezes. E talvez você tenha dúvida, mas que deuses são esses do nosso tempo? Aí você volta lá no nosso canal do YouTube, assiste a última pregação, o finalzinho do capítulo 1, você vai entender, ou vai chegar no mesmo ponto que estamos, a conclusão de que os deuses do nosso tempo são todas aquelas coisas, pessoas, desejos, tudo aquilo, seja lá o que for, que assume o lugar de Deus no nosso coração. Isso é um Deus do nosso tempo. Para eles tinha lá o Zeus, tinha lá a Afrodite, para nós tem outro nome, mas não deixa de ser Deus. Tudo isso que toma o lugar de Deus, todas essas coisas que tomam controle do nosso coração, inclusive, falamos na semana passada, que o que toma o nosso coração pode ser inclusive nós mesmos, né? Todas essas coisas são falsos deuses
e mais se assemelham a Zeus, e essa dinâmica maluca que manda matar, que frauda, que se transfigura em outra coisa, mais se assemelham a esses deuses falsos do nosso tempo com Zeus do que o próprio e único verdadeiro Deus. Esses deuses nada são santos, nem justos, muito justos, muito menos irrepreensíveis. Eles são muito parecidos com aqueles do Olimpo. Mas só há um Deus, um único Deus, o único e verdadeiro que lemos na semana passada, no final do capítulo 1. Único e verdadeiro, que preenche essas três características: santo, justo e irrepreensível. Única e coletivamente. Só ele é santo, só ele é santo e justo, só ele é santo, justo e irrepreensível. E por que eu estou enfatizando tanto isso, sem sequer tocarmos no texto, né, nos versos, nos 12 versos? Porque perceba, se só Deus é santo, só ele é justo, só ele é irrepreensível, aqueles que portam a mensagem desse Deus santo, justo e irrepreensível também devem ser parecidos com ele. Eu sei que isso é lógico, mas também devem se assemelhar e transmitir essa mensagem de santidade, justiça e irrepreensibilidade, ou sobre quem não há acusação. Meus irmãos, no tempo em que nós vivemos aqui hoje, tão próximo do fim, cada dia mais próximos do fim, vemos e veremos cada vez mais, tá? Isso é bíblico. Ministros e ministras do evangelho, dessa notícia, dessa boa nova, portadores de uma palavra dita de Deus, mensageiros da esperança em Cristo Jesus, que não são santos, nem justos, nem irrepreensíveis. A mácula, a mancha, não se assemelham ao Deus que pregam. Não se assemelham com aquele que portador, com aquele único portador da verdadeira mensagem, Jesus Cristo. Percebem? Muitos que levam uma mensagem de esperança parecem-se mais com deuses do Olimpo do que com Deus, o Deus de Israel, o Santo e Justo, nosso Senhor. No entanto, apesar de ser trágico olharmos para a realidade e vermos tantos mensageiros e mensageiras que não estão compatíveis com a mensagem que carregam, o próprio Jesus disse que isso aconteceria. Na verdade, Jesus disse, Paulo disse, Pedro, o Novo Testamento está cheio, repleto de exortações, de alertas de que esses que portam a mensagem seriam traiçoeiros, como lobos. Eu fiz um breve panorama disso lá na série de 2 Pedro, fala sobre isso também, mas eu quero minimamente citar pelo menos os versos aqui que enfatizam isso. O Novo Testamento grita essa profecia, essa verdade que se concretizaria logo, logo, e falsos profetas surgiriam. Mateus capítulo 7, verso 15, Jesus diz, tenham cuidado com os falsos profetas. Ele diz, tenham cuidado. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Disfarçados, Jesus está dizendo. E ele diz, ali em Mateus, no Sermão da Montanha, 20 anos depois isso acontece em Gálatas. Paulo está ali pregando o evangelho na região da Galácia, depois que ele volta, já alguns entram na região pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Paulo fica assustado. Vocês rapidamente se voltam para o evangelho que não é o evangelho. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7 dizem isso. Não fazia muito tempo que Jesus tinha ressuscitado e já se tinha mensageiros que não eram compatíveis com a mensagem. Começou cedo, falsos mestres. E continuou, foi longe. Por volta do ano 50, por aí, no Concílio de Jerusalém, então a gente está aqui 20 e pouquinhos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, alguns saem de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, o texto de Atos 15 deixa claro, saem da igreja para perturbar outras igrejas, levando o evangelho que não é o evangelho. Saem da igreja. Isso deveria nos assustar? Não, o Novo Testamento anuncia, grita isso o tempo todo. Lá no fim da terceira viagem missionária, e esse texto eu quero ler com você, porque Atos capítulo 20, se você puder abrir Atos 20, verso 28, em Atos 17, Paulo passa por Tessalônica. Ele continua viajando, vai até Atenas, descendo ali pela costa da Grécia, chega a Atenas, depois segue para Corinto, isso em meses.
alguns anos talvez. Ele escreve a igreja de Tessalônica, escreve as 2 cartas de Tessalonicenses dali, e já acaba essa terceira viagem missionária dele. E ele quer, então, voltar para Jerusalém. E nesse retorno é Atos 20. Pouquinho depois de escrever Tessalonicenses. Ele diz, Atos 20 e 28, últimas palavras de Paulo para aqueles irmãos de Éfeso. Ele fala, cuidem vocês mesmos, Atos capítulo 20 e 28. Cuidem vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo diz assim, para a igreja de Éfeso, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos, percebe? Ele está falando com presbíteros da igreja. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Isso é o final da terceira viagem missionária de Paulo, anos 57, provavelmente. Lobos ferozes surgiriam na igreja de Éfeso. Não é novidade. Surge em todo lugar. Na igreja. Lá em Judas, carta de Judas, antes de Apocalipse, se você for folheando aí, vai chegar lá, Judas, irmão de Tiago, provavelmente. Ele escreve algo muito real. Ele queria escrever sobre outra coisa. O verso 3. Judas só tem um capítulo, tá? Então, Judas, verso 3. Judas, ele queria escrever sobre outra coisa, mas o ataque é tão ferrenho que ele decide falar sobre esses falsos. Olha só, amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever acerca da salvação, a salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens, cuja condenação foi anunciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça do nosso Senhor em devassidão, negam Jesus, o nosso único e soberano Salvador, Senhor. Infiltrados, dissimulados. Irmãos, é gritante o Novo Testamento, os alertas sobre esses falsos mestres, esses falsos mensageiros. Não podemos negligenciar isso de maneira alguma. Não podemos esquecer que isso acontece na igreja do Senhor. Pessoas que querem distorcer o evangelho. Por isso, não confie no que ouvem somente. Só porque quem fala, fala bem. Não confie só porque eu estou falando. Leia. Falsos mestres surgirão na igreja. Não é em outro lugar lá fora. E aí, não. Os textos anunciam isso. Não é novidade. Não é imprevisto. Vai acontecer. É avisado. E precisamos, então, ficarmos atentos. No entanto, embora seja uma verdade que nos últimos dias surgirão falsos mestres que atacarão a igreja, e mais próximos estamos desses últimos dias a cada dia que passa, não precisa ser assim entre nós. Não precisa. Na plantação da igreja de Tessalônica não foi assim. Paulo diz que se portou de maneira santa, justa e irrepreensível. Não precisa ser assim entre nós. Queremos mensageiros nessa igreja que se portam dessa maneira também. Por que não? E é por isso que a gente vai agora mergulhar no todo o parágrafo, mas vai ser uma exposição rápida dele. É por isso que esse verso 10 grita tanto. Porque Paulo diz que eles atestam isso. Deus atesta isso. E não só isso. Vejamos como, de fato, os verdadeiros portadores do Evangelho, verdadeiros mensageiros de Jesus Cristo, vejamos como eles se comportam. Abre aí em 1 Tessalonicenses capítulo 2, vamos do verso 1 em diante agora. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Mas como vocês sabem, apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, cidade que ele passou antes, passou em Filipos, depois em Bereia, depois chegou em Tessalônica, vocês sabem que apesar de termos sofrido e sido insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem na intenção de enganar de você, e nem está na intenção de enganar vocês, pelo contrário. Falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou no evangelho, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Ele repete isso lá no verso 10, né?
Também não buscamos a glória de homens, quer de vocês, quer de outros. Não buscamos. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso para vocês, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês. Tanto vocês como Deus, quanto Deus, são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Também sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata com seus filhos, encorajando, consolando e testemunhando para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Eu quero rapidamente destacar, além dessas características, santa, justa e irrepreensível, né, destacar atitudes verdadeiras, ou atitudes de um mensageiro verdadeiro. Primeira atitude é que o verdadeiro mensageiro, ele tem coragem em meio à luta. Então, os versos 2 e 3 que a gente leu, mas olha novamente o 2, a gente vai voltar e lendo pedacinhos agora. Vocês sabem, apesar de termos sofrido e sermos insultados em Filipos, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar a vocês o evangelho dele em meio a muita luta, queridos. Pregar o evangelho, ser um portador verdadeiro da mensagem de Deus, do evangelho de Deus, pregar o evangelho com o desejo de agradar a Deus, trará ao mensageiro, invariavelmente trará ao mensageiro oposição. Luta. Foi assim com os profetas do passado, foi assim com os apóstolos, foi assim com os nossos irmãos, nossas irmãs missionárias do passado. Foi assim com grandes pastores, mestres, pioneiros, foram perseguidos. Houve oposição, houve luta. Demandou deles coragem. Queridos, foi assim com o nosso Senhor Jesus, Salvador e Redentor nosso, dono do universo. Por que não seria com seus discípulos? Meus irmãos, de verdade, a gente não está falando de um avanço do evangelho no mundo em trevas confortável, não. Nunca foi confortável com aquele padzinho tocando, aquela coisa tranquila, condicionada. Nunca foi assim. Pregar a palavra de Deus genuinamente, sinceramente, invariavelmente trará oposição. Agora, por quê? No verso 3 ele diz: por que traz oposição? Porque a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem na intenção de enganar. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho. E não falamos para agradar pessoas, mas para agradar a Deus que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunho. Percebem? Não tem origem no erro, não tem motivo impuro, não tem intenção de enganar. Fala, mas não fala para agradar pessoas, fala para agradar a Deus. Nunca foi motivo de bajulação, ganância. Queridos, se o pregador quiser bajular, se quiser enganar, se o mensageiro tiver uma exortação originada no erro, ele vai ser perseguido? Vai ter oposição? Claro que não. Definitivamente não. Porque é aquela mensagem maravilhosa. Ai, falou meu coração. Coração enganoso, desesperadamente corrupto. Concordar com um coração corrupto, pecaminoso, é justamente o que a pregação do evangelho não faz. Aquela pregação, aquela mensagem, aquele portador da mensagem que quer afagar, passar a mão, acariciar os falsos deuses, não vai gerar oposição, definitivamente não vai. Oposição à teologia da prosperidade? Não vai ter, porque todo mundo quer ficar rico. Não quer. Não vai existir, porque é isso que os falsos deuses do nosso coração querem. Oposição a uma teologia liberal que abraça todas as ideologias que estão disponíveis na praça, todas elas, vem cá. Não vai ter oposição, claro que não vai. Exatamente isso. Deus é amor.
queridos. É exatamente isso que os falsos deuses que tomam o lugar de Deus querem. Discípulos que alinham o ensino bíblico, eu falo alinho, mas é distorcer, né? Para agradar pessoas. Paulo diz que não fez isso, não foi isso que ele falou? Não, eu não fiz isso, eu não falei para enganar, eu não falei para agradar pessoas, eu não falei para bajular, definitivamente. Não é pretexto para ganância. Ele diz, minha exortação não tem origem no erro, não tem nem motivos impuros. Paulo não queria enganar ninguém, queria expor o evangelho. Uma santa, justa e irrepreensível. Ele alerta contra o erro, isso ser alertado que você está no caminho errado incomoda, gera oposição. Tem perseguição, tem calúnia, tem difamação, tem gente tentando derrubar. Sempre foi assim, sempre será. E é por isso que o verdadeiro mensageiro, ele tem coragem em meio à luta, porque tem luta, tem batalha. Mas o verso 2 diz o quê? Com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem de anunciar. Verdadeiros mensageiros da palavra de Deus contam com a ajuda de Deus e agem com coragem, falando aquilo que Deus quer que eles falem. Não negociam, não dobram, não adaptam. Contam com a ajuda de Deus. Não fogem da dificuldade da luta. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o verdadeiro mensageiro, ele não quer glória para si. Ele diz isso no verso 6. Olha comigo. Também não buscamos glória de homens, quer de vocês, Tessalonicenses, quer de qualquer outro homem, né? Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso para vocês, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Fomos bondosos como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo tanta afeição, decidimos dar não somente o evangelho, não somente a mensagem, mas também a vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do trabalho esgotante, da nossa fadiga para pregar o evangelho, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum. Paulo não buscou glória para si mesmo, não buscou reconhecimento, nem daqueles irmãos de Tessalônica, nem de qualquer outra pessoa. Ele não queria que olhassem para ele como o Redentor, o Salvador, aquele que trouxe a mensagem, esse cidadão, olha só, ele é a peça fundamental da igreja de Tessalônica. Não. Ele quer ser visto como uma peça sacrificial. É isso que ele lembra. Lembre do trabalho fadigante. É interessante que ele mesmo diz, é muito curioso isso, que ele poderia ter sido um peso, não seria um problema. Afinal, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele diz, só teve 12 desses no mundo. 12. Não tem apóstolo hoje. Esses caras poderiam ter sido um peso para a igreja. Tranquilamente. Chegar lá, sentar na melhor cadeira, comer da melhor comida, confortável. Afinal, eles estavam trazendo a melhor mensagem possível para aquele povo. Eles poderiam, Paulo reconhece isso, poderia ter sido um peso, mas não foi. Ele se compara o papel do apóstolo, a função do apóstolo, do mensageiro ali, com o papel de uma mãe, né, no verso 7. Embora como apóstolos pudéssemos ter sido um peso, não fomos. Não fomos por quê? Porque agimos como uma mãe que cuida de seus próprios filhos. Uma mãe é um peso para o filho? O próprio apóstolo Paulo diz, e é muito evidente que se tinha alguém que tinha direito para ser peso para a igreja, era ele. Se tem algum mensageiro na história que tinha o direito de ser peso para uma comunidade, seja lá qual for, era esse cidadão aqui. Mas ele não foi. Ele agiu como uma mãe. Mãe cuida. Mãe zela, mãe guarda, mãe se gasta pelos seus filhos. É isso que uma mãe faz. Esses são os verdadeiros mensageiros do evangelho. Não são aqueles que querem atenção para si, glória para si. São aqueles que agem como mães. Que não somente levam o evangelho de Deus, ele diz isso, né? Mas que dão a própria vida. Não só levei a mensagem de Deus. Olha só, e somos chamados a fazer o quê? A levar o evangelho a todos os cantos do mundo. E de pregar e por todo. Paulo diz, eu levei a mensagem, mas não só isso. Eu dei minha vida. O verdadeiro mensageiro, ele não quer glória para si. Como uma mãe não quer glória para si. O desejo de uma mãe, eu imagino assim, que eu não sou mãe, mas como o pai pensa, é ver seu filho, sua filha crescendo, avançando, se desenvolvendo. Glória para ele, não para mim. É assim. O verdadeiro mensageiro, ele tem coragem em meio à luta. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, o verdadeiro mensageiro, ele não quer glória para si. E agora o terceiro ponto. O verdadeiro mensageiro, ele se dedica a cuidar
de vidas dignas diante de Deus. Olha os versos 9 a 12, novamente, já lemos. Mas o que tem de mais importante para a gente fazer nessa noite é ler a palavra de Deus. Então vamos ler de novo. Verso 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga para pregar o Evangelho de Deus a vocês, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem. Também sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Como que um pai trata seus filhos? Verso 12. Encorajando, consolando, testemunhando, para que vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Ele tinha acabado de se comparar com uma mãe, que se gasta, que cuida, né? Agora eles comparam um pai. O que um pai faz? Ou uma mãe, que o pai às vezes não faz, a mãe vai lá e faz, né? As mulheres assumem esse papel, duplo papel. Mas o pai, Paulo está dizendo aqui, é esse que vai trabalhar exaustivamente, ele assim faz, se afadiga. Verso 9 diz que ele trabalha dia e noite. Para quê? Para dar comida para esse povo? Não. Senão ele não está sendo pai, está sendo só provedor, né? Afinal, não é só trabalho. Ele quer que vivam de maneira digna de Deus. Olha o verso 12 novamente, né? Depois dele dizer: tratamos cada um de vocês como um pai trata os filhos, ele diz, encorajando, consolando e testemunhando. Perceba, o verdadeiro mensageiro, ele se gasta para pregar o evangelho de Deus, mas o fim, o propósito do mensageiro, não é entregar a mensagem, está aqui a mensagem, ó, tchau, tô indo. Obrigado, gente, já fiz meu papel. Não. Ele encoraja, ele consola, ele testemunha. Ao pensar nesse texto, e ele talvez tenha falado mais a mim essa semana do que está falando a vocês, porque fala muito do mensageiro. Mas como pregador eu fiquei pensando, como alguém que leva a mensagem de Deus, se eu posso chegar diante de Deus, Deus, fiz o que o Senhor me mandou fazer. Ó, trabalhei arduamente, me afadiguei para pregar o evangelho. Cheguei. Eu acho um achismo, olhando esse texto e outros vários do Novo Testamento que me foram surgindo à mente ali enquanto eu estudava, que para mim ou para qualquer mensageiro, depois de Deus graciosamente, porque ele é muito gracioso, dizer, poxa, legal que você fez isso, né? Muito bom, pregou, né? A mensagem, muito bom. Agora me fala uma coisa aqui, deixa eu perguntar. Desses que te ouviram, quantos viveram de maneira digna de Deus? Se a minha resposta for, Deus, não sei. Eu preguei, eu fui chamado, eu me dediquei. Ó, deixa eu repetir, ó, fui surrado. Levei a mensagem de esperança, o evangelho de Deus. Mas não tive tempo para cuidar, não. Até porque eu estava pregando o evangelho. Não tive tempo. Infelizmente, é assim que os pais cuidam dos seus filhos, né? Dei o melhor para ele. Eu fiz meu papel de pai. Mas e aí, ele viveu de forma digna de Deus? Não, não tive tempo para consolar, não. Estava preparando a mensagem de domingo. Consolar, a gente consola no velório, né? De familiares ali e tal. Não é isso. Nunca deu tempo de chorar junto. Ó, meu testemunho não era dos melhores, mas eu entreguei a mensagem evangélica. Eu preguei. Qual seria a resposta de Deus para mim ou para qualquer mensageiro que chegasse diante dele? Eu não sei a resposta, mas eu imagino. Porque o Paulo deixa claro que o verdadeiro mensageiro, ele se dedica a cuidar para que essas pessoas vivam de maneira digna de Deus. Precisamos pregar a mensagem? Claro que sim, todos nós somos chamados a isso. Isso é uma comissão para todo cristão. Mas só foi isso que Paulo fez em Tessalônica? Não foi. Ele disse, encorajou, consolou, testemunhou para que eles vivessem de maneira digna. O verdadeiro mensageiro, ele tem coragem em meio às lutas, ele não busca glória para si e ele cuida para que vidas sejam dignas diante de Deus. A figura que Paulo traz para explicar tudo isso é muito clara. Eu vivi de maneira santa, justa e repreensível, sim, mas ele se comportou como um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Para aqueles que Deus chamou para seu reino, para sua glória, né?
Finalzinho. Meus irmãos, talvez você chegue aqui nesse ponto da pregação, nesse finalzinho, já avaliando aí os pregadores que você ouve, cabeça já, será que essa pessoa tem essas características? Avaliando, julgando os mensageiros, a mensagem do evangelho que chega, esses que estão te influenciando espiritualmente ao seu redor. E sim, esse é um dos objetivos desse texto. Definitivamente, esse texto nos dá um exemplo positivo de um bom profeta, enquanto o Novo Testamento anuncia que virão falsos profetas, falsos mestres, e que eles se espalharão por todos os cantos, surgirão dentro da igreja e tudo mais. Nós temos aqui um gabarito, um padrão, para julgarmos mesmo, avaliarmos. Não há nada de errado com isso. Para termos aquela equipe missionária de Paulo e Silas como um padrão mesmo. Para entendermos que esses que estão ao nosso redor, que nos influenciam, se eles realmente portam essa mensagem de forma santa, justa e repreensível, agem como pai e mãe. E é ótimo que saímos daqui aptos para avaliar isso. O texto deixa esses elementos para nós, aptos mesmo, como ferramentas para nossa observação. Se esses que exercem influência espiritual sobre nós, que carregam, que portam essa mensagem, possuem essas características ou não. Eu ficarei extremamente feliz se você sair daqui com esse gabarito prático para avaliar o meu ministério. Se eu, como portador da mensagem do Evangelho, ou qualquer outra pessoa que exercer influência espiritual nessa igreja, que estiver pregando, que tiver uma autoridade espiritual, influência, seja lá o que for, eu ficarei muito feliz se você tiver esse gabarito prático para avaliar. Avaliar se nós agimos com santidade, justiça, se vivemos de forma irrepreensível. Faça isso. É um compromisso seu diante de Deus. Avalie, julgue, pondere, mas não para falar mal. Não para sair daqui se algum líder se desviar desse caminho. Mas para que você o tire daqui. Me tire daqui. Se eu não estiver preenchendo essas características. Zele por sua igreja. É sua responsabilidade. O texto te dá parâmetros muito claros para isso. Zele tem esse padrão de Paulo e Silas como alvo para este lugar, para essa igreja, ou para a igreja que você congrega. Eu ficarei muito feliz, de verdade, se com essa exposição você ganhar ferramentas para zelar pela saúde espiritual da sua igreja. Faça isso. Não perca isso de vista. Faça isso ao longo da vida, não só agora. Mas também, além desse objetivo primário e claro do texto, eu quero deixar um desafio para você que ouviu até aqui, que é cristão, é cristã, é homem, mulher de Deus, que agora tem essas ferramentas para avaliar. Pode voltar nesse texto, ler com mais profundidade, reler. Será que essas pessoas têm essas características? O ministério de alguém deve ser avaliado, mas avalie também, julgue também o seu, a si mesmo. Avalie a sua vida, sem deixar de avaliar aqueles que te instruem, aqueles que te influenciam, que têm autoridade espiritual sobre você, mas avalie a você mesmo, si mesmo. Para quê? Para viver de acordo com a mensagem que você porta. Porque você também carrega uma mensagem. Você também é um portador da mensagem de Deus. Você, homem, mulher, filho, filha de Deus, também é mensageiro, também é portadora do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde está. E assim sendo, também deve viver de maneira santa, justa e irrepreensível. Deve. Porque lá fora, eu não sei se isso está claro para você, mas lá onde Deus te colocar, a pessoa que está no seu caminho, ela não vai ver seu pastor. Ela não vai ver o pregador do YouTube que você assiste. Ela vai ver você. Ela não vai ver Paulo e Silas e as características dele. Não vai ver você. Seja você um ministro, uma ministra do evangelho lá. Mas aqui também. Não sei se você parou para pensar já, mas nem eu, nem nenhum outro líder dessa igreja, de qualquer ministério, vamos durar para sempre aqui. Não vamos. Né? Somos finitos. Seja porque Deus nos recolheu para a glória, seja porque pecamos e fomos desqualificados para o ministério, ou fomos chamados para um outro lugar. O fato é que eu, Paulo, não serei pastor dessa igreja para sempre. Não porque eu queira sair, tá, gente? Não é um anúncio, nada do tipo. Não quero. Mas, mesmo que eu fique aqui até o fim da minha vida, não vai ser muito. Não é muito tempo que nos falta. E essa igreja precisa continuar. Precisa ir longe. E você pode ser um ministro portador do evangelho aqui,
portador da mensagem de Deus lá fora, sim, mas aqui também. Ser qualificado, preparado para isso, vivendo de maneira santa, justa e irrepreensível, não tendo medo, não temendo as perseguições, porque com a ajuda de Deus sabe que terá coragem para essa luta, para essa batalha. Não buscando glória para si, como Paulo não fez, pelo contrário, buscando a glória de Deus, buscando gastar sua vida, investir sua vida para que Deus seja glorificado, cuidando de pessoas lá fora e aqui também. O verdadeiro mensageiro, a verdadeira mensageira, se dedica a cuidar de vidas dignas diante de Deus. Ele prega sim, você deve pregar, claro, obviamente com intensidade, mas também deve encorajar, exortar, aconselhar, incentivar, consolar, porque foi isso que Paulo fez. Testemunhar com sua vida, para que outras vidas mais conheçam esse Deus maravilhoso que você prega, que você vive, e vivam também de maneira digna de Deus. Seja um mensageiro, uma mensageira do Evangelho, aonde estiver, seja em Tessalônica, seja em Bereia, seja em Caraguá, onde for que Deus te colocar, seja um mensageiro ou mensageira lá fora, mas aqui também. Essa igreja precisa continuar, precisa de líderes, pessoas que entendem que a mensagem do Evangelho é preciosa demais para ser guardada numa gaveta. Essa igreja precisa do seu crivo, da sua avaliação, da sua análise genuína, da sua atenção, do seu zelo sobre todos que estão influenciando espiritualmente ela. Precisa, faça isso, mas principalmente precisa de você respondendo a esse chamado. É o Deus do universo te chamando para testemunhar. Se disponha ao serviço nas mãos dele, para ser um verdadeiro, uma verdadeira mensageira do Evangelho, santa, justa, irrepreensível. Você, homem, agindo como pai, santo, justo e irrepreensível, que cuida, que exorta, que consola, que testemunha. A convocação é para você, sim. Isso não é só trabalho de Paulo, né? Nem o apóstolo Paulo, nem eu, Paulo, nem... é para todo mundo. Essa igreja tem que continuar. Essa missão é sua também. E sabemos que se todos se calarem, a gente usa esse texto às vezes, se todos se calarem, as pedras clamarão. Se for necessário, as pedras clamarão. Tranquilo. Jesus diz isso, mas a gente usa um pouco fora de contexto, porque a gente fala como se a gente fosse a pedra. Eu sou a pedra que tem que ser despertada para clamar. Talvez seja essa noite, de Deus te despertando, pedra bruta. Vai clamar. Mas não vai de qualquer jeito, não solta aqui a mensagem, toma, toma, toma. Não. Testemunho do Evangelho de Deus. Console, exorte, esteja perto, ame pessoas ao seu redor. Não seja uma pedra bruta que vai ter que ser chacoalhada para clamar, não. Desperte para isso. Verdadeiros, seja um verdadeiro, uma verdadeira ministra, mensageiro do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é para isso que nós fomos criados e chamados. Vivendo de maneira santa, justa e irrepreensível enquanto Ele não vem. Afinal, queremos que muitos mais estejam lá quando Ele vier. Anuncie, cuide, olhe para a sua vida se encaixa a isso, esses padrões. Mas avalie também seus líderes, aqueles que ministram, aqueles que pregam. Zele pela igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele avisou que falsos mestres surgiriam. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te louvamos por essa exortação, por esse chacoalhão, ah, e queremos, Deus, sermos verdadeiros mensageiros que carregam, que portam o evangelho do nosso Deus. Assim como Paulo foi naquela igreja de Tessalônica, não agindo por ganância, por engano, não querendo agradar com as nossas falas. Vivemos num mundo tão sensível, tão difícil, tão reativo, mas carregamos uma mensagem de esperança maravilhosa que não pode ser negligenciada. Não pode, Senhor. Por isso, nos ajuda a confiar que o Senhor estará conosco nas lutas, nas batalhas, nas oposições, nas privações, nas calúnias, nas injúrias, tudo que se levantar contra o Senhor. Nos ajuda, Deus. Mas nos ajuda também a não queremos glória para nós. Ao levarmos a mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho, não sejamos vistos, mas o Senhor através de nós. Só o Senhor.
nos faz sumir lá no ambiente de trabalho, no hospital, na fila, que não vejam a nós, vejam o Senhor Jesus em nós. Aqui também, Deus, é o nosso desejo. Guia essa igreja para que aqui só tenham os bons ministros, aqueles firmes no Evangelho, que vivem de maneira santa, justa e irrepreensível, que nós, como igreja, cuidemos daqueles que vivem de forma digna do Senhor, consolando, exortando, amando, sendo testemunhas na vida dos outros. Deus nos ajuda para essa missão que é sua, mas o Senhor graciosamente nos convoca, nos convida a participarmos. E se estamos agindo como pedras brutas que precisam ser despertadas para clamar, nos desperta nessa noite, Deus, para que muitos ministros e ministras do Evangelho surjam genuínos aqui dessa comunidade e que avancemos por essa cidade, não para sermos vistos de novo, mas para o Senhor ser conhecido, o seu reino espalhado por todos os cantos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.